Olá! Já estamos na quarta unidade do nosso curso. Nela, vamos conversar sobre alguns aspectos linguísticos que podemos encontrar no texto discutido na unidade anterior. Você sabe o que são escolhas linguísticas de um texto? São características ligadas à linguagem, ou seja, as escolhas das palavras que as pessoas fazem ao produzir um texto, oral ou escrito. Por isso, vamos entender as escolhas feitas pela jornalista que escreveu o texto Musical Evoca a Vida e a Obra do Rei do Baião e como elas interferem na nossa leitura. Primeiramente, vamos retomar alguns conteúdos que discutimos na unidade anterior. Que tipo de texto lemos? Quais são as características ligadas ao uso da língua que caracterizam o texto como uma resenha? Vamos imaginar seu contexto de produção. A jornalista, antes de escrever este texto, foi ao teatro e viu o espetáculo ou a peça? Ela fez avaliações? Fez descrições no texto? Como se chama a peça que foi descrita? Por que vocês acham que ela escreveu no jornal? Qual o objetivo de um texto como este? A resenha de uma peça ou de um restaurante, chamada também de crítica, tem por objetivo a divulgação para o público. A resenha, por ser como um resumo crítico, exige que o resenhista, no nosso caso, a jornalista, seja alguém com conhecimentos na área, para avaliar a obra, julgando-a criticamente. A resenha é, em geral, veiculada por jornais e revistas. Ela difere da acadêmica, que vamos estudar em outro momento da graduação. Quando lemos um texto descrevendo e avaliando uma peça ou um filme, podemos nos basear nesta avaliação para decidir se vamos ou não ver. Geralmente, o jornalista que escreve tem uma familiaridade com este mundo cultural. Costuma assistir peças, espetáculos de dança, filmes e depois escreve textos no jornal avaliando os espetáculos. Há resenhas sobre diversos assuntos, como filmes, peças, eventos culturais, restaurantes, etc. Vocês já leram resenhas? Onde? Sobre o que elas falavam? É importante lembrar que a resenha de um texto envelhece rapidamente, pois trata de eventos culturais que estão acontecendo em um determinado momento, como é o caso do texto lido. Vamos pensar um pouco em como a língua portuguesa funciona. Como descrevemos as características dos seres, dos eventos? Como escolhemos as palavras que vamos usar? Como as colocamos na ordem correta? Há uma classe de palavras na língua portuguesa que é comumente utilizada para fazer avaliações. Vocês sabem de que grupo de palavras estamos falando? Vejam o exemplo retirado do texto que lemos. O cenário simples e os adereços fartos. Que palavras desta frase avaliam? Mostram características. Que sentido estas palavras têm para vocês? Elas avaliam bem ou mal? Estas palavras são utilizadas para expressar uma qualidade ou uma característica do ser e sempre estão acompanhadas de um substantivo, que são palavras que dão nome ao ser, podendo ser um objeto,
uma pessoa, um fenômeno, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Com base no exemplo que aparece na tela, quais são as palavras que acompanham a qualidade? Essas palavras estão relacionadas com a peça teatral descrita no artigo que lemos? Que avaliações são construídas? Nesta unidade, vamos discutir os usos destas palavras, os adjetivos, em seus contextos e os usos de outros recursos descritivos e avaliativos na resenha lida. Esperamos que você continue animado com a nossa jornada. Até breve!